A entrada de uma norma que ainda por cima é de segurança conduz sempre a uma rejeição prévia, em particular daqueles, como falávamos há bocado, não têm a cultura de risco criada. E vai ser tão rejeitado quanto menor for a sua cultura de risco. Okay. Mas isto não é nada de novo, porque isto aconteceu, por exemplo, na indústria automóvel, em que só em 1972 é que passou a ser obrigatório o cinto de segurança. Bem-vindos a mais um episódio da 8ª Revista Aberta Automotive. Hoje entrevistamos o professor Dr. Henrique Lopes, coordenador científico da Unidade de Saúde Pública na Universidade Católica Portuguesa, perito da Unesco e um dos responsáveis pelo estudo que fundamentou a utilização massiva das máscaras na Europa. Pelo que eu percebi, existiu aqui um trabalho muito grande para estarmos hoje em dia a utilizarmos a máscara. Será que também pode partilhar connosco esse trabalho que foi feito? Sim, com muito gosto. É de seu conhecimento, havia muitas dúvidas no Ocidente. No Oriente sempre se usou a partir da epidemia de 1918-20. Eles, na altura, e cá também se utilizou. Curiosamente, utilizou-se muitas máscaras cá na epidemia da chamada gripe espanhola, aqui na Europa, nos Estados Unidos, etc. Depois, nunca foi consolidada. Ela própria, em 1919, deixou de se usar. E quando ela deixa de se usar, explode a segunda onda de gripe espanhola, que é aquela que matou, efetivamente, muita gente. Não é? A primeira terá morto entre 8 a 10 milhões de pessoas e a segunda onda matou cerca de 50 a 70 milhões de pessoas. E claramente isso teve a ver com o fim do uso das máscaras. No Oriente passaram a usar sempre, todos os anos sazonalmente, usa máscaras, faz parte, digamos, do package de roupa pessoal. Toda a gente tem algumas máscaras sociais que utiliza, que muitas vezes fazem em casa ou compram, são extremamente baratas e, portanto, toda a gente tem várias. Mas aqui na Europa usa-se, não se usa. Curiosamente, eu tinha estado em novembro na China, em Xangai, a fazer uma palestra sobre a potencial pandemia que aí vinha, porque esta pandemia estava anunciada desde 2007. Estávamos à espera dela todos os anos. A Academia alertou e alertou e alertou. Aqui na Europa só o governo finlandês é que levou a Academia a sério. E depois as Forças Armadas dos vários países. Os governos não levaram. E nós estamos a pagar esse preço. E, tanto como pandemia que estava anunciada, com os seus contornos, com o sítio onde iria começar. Portanto, nada disto foi surpreendente. Aliás, eu acho fantástico como é que algumas autoridades dizem que ficaram muito surpreendidas e que não puderam reagir quando a Academia alertava há 13 anos, com detalhes, desde o sítio onde iria começar, os contornos, o tipo de vírus, a forma de entrada. Até eu estava já a fazer palestras sobre o assunto na China. Como perito da Unesco, tinha sido convidado pela Unesco a fazer essa palestra para as autoridades da China, Filipinas, Camboja e Vietnã. Dá-se esta pandemia, fui convidado para integrar a Task Force Europeia, o Senior Board da Task Force Europeia de luta contra a Covid na saúde pública. Dado esse meu trabalho prévio, e porque na altura já se apontava, antes da pandemia, que a principal arma que tínhamos à disposição era ter máscaras. Tanto que a Finlândia armazenou máscaras, tinha armazéns de máscaras, que pôde mobilizar. Foi o único país da Europa que fez isso. Por várias razões, que não só a pandémica, também coisas que vinham da Guerra Fria. E, portanto, foi-me entregue essa tarefa dentro da Task Force. E que foi necessário projetar, fundamentar, criar evidência científica para que a OMS Europa, porque o que nós fazemos é entregar a OMS Europa e a CDC, que é o Centro de Controlo das Doenças na Europa. Hoje está adquirida como principal ferramenta. Ainda assim há resistências. E a resistência é por qualquer coisa que nos é estranho, nós tendemos a rejeitar, tendemos a considerar que é invasiva. A entrada de uma norma que ainda por cima é de segurança conduz sempre a uma rejeição prévia,
em particular daqueles, como falávamos há bocado, não têm a cultura de risco criada. E vai ser tão rejeitado quanto menor for a sua cultura de risco. Okay. Mas isto não é nada novo, porque isto aconteceu, por exemplo, na indústria automóvel, em que só em 1972 é que passou a ser obrigatório o cinto de segurança. Que até 72 era facultativo, era um extra que se comprava para o carro. Isto foi problemático ao limite, quando, por exemplo, os funcionários empregados da construção civil foram obrigados a usar capacete. Isso acontece hoje com as profissões que estão mais expostas ao cancro da pele, que são os agricultores e os pescadores, e que nenhum deles põe protetor solar. Tão simples. Não põe. Primeiro, não estão, a maior parte deles nem está consciente que sempre que vai trabalhar para o campo ou para o mar deve pôr protetor solar para não ter um cancro de pele. Portanto, a esmagadora maioria, nunca ninguém lhes disse isso. E aos que se disse, muitas vezes o que aparece é rejeição. Eu nunca pus, eu não preciso, eu sou muito homem, não preciso não ponho cremes. Enquanto, por exemplo, na Alemanha, um soldador só pode ser soldador se tiver um frasco com protetor solar de fator 50. Senão não pode soldar. Porque também é uma profissão de altíssimo risco para o cancro da pele, por causa disso. E faz parte, um soldador na Alemanha tem o seu protetor solar e que vai pondo 2 em 2 horas para poder soldar. Aqui não. Como é que por serem coisas tão simples, tão simples quanto isto, são rejeitadas? É esta às vezes a dúvida que se coloca. A máscara é uma coisa tão simples. É como pôr o cinto de segurança, é como pôr o capacete numa obra ou numa fábrica em que haja risco. É a mesma coisa. E, portanto, as resistências que houve no passado a outras normas de segurança apareceram aqui. Com que grau de intensidade? Com todo o grau de intensidade do desconhecimento. Em que até autoridades de saúde chegaram a pôr em Portugal em causa se era útil ou não. Algo que já era pacífico em termos internacionais. Até chegaram a dizer que podia ser perigoso. Mas houve depois que existir um trabalho teórico de suporte à utilização da máscara? Como é que teve que haver muita evidenciação de estudos. Porque não foi só cá. E eu volto a dizer, não quero frisar por cá, porque é uma visão muito da freguesia. A nível da Europa, houve muitos ministros que diziam é só para as pessoas ficarem mais calmas. Eu estou-me a lembrar de um ministro de um dado país que me passou essa sim, ok, você está, até apoio, porque as pessoas ficam mais calmas, pensam que isso as protege, apesar disso não fazer nada. E, portanto, houve houve imensa essa leitura de uma forma generalizada na Europa. E, portanto, foi necessário, por um lado, sistematizar, não havia protocolos, foi necessário produzir protocolos como gerir as máscaras, porque, entretanto, nós cá, felizmente, nunca tivemos situações dramáticas, mas eu tenho que recordar que aqui, por exemplo, ao lado em Espanha, na região de Sória, a norte de Madrid, os equipamentos de proteção individual chegaram a ser sacos de lixo, atados com adesivo, nos profissionais de saúde. Até há muito pouco tempo, em Nova Iorque, tinha que ser o pessoal a comprar as suas próprias máscaras para ir trabalhar no hospital. E em Nova Iorque também, aliás, foi aí que começaram a utilizar os sacos de lixo como equipamento de proteção individual. Portanto, havia uma falta dramática de material, não havia reservas, dependia-se totalmente da produção chinesa. Depois não tínhamos a tradição asiática de utilizar e das pessoas terem as suas próprias máscaras sociais. Na Coreia, ensina-se a fazer as máscaras na escola primária. Os miúdos fazem, na escola primária, nos trabalhos manuais. Um dos trabalhos manuais que fazem aos 6, 7 anos é fazer a sua própria máscara social. Mas já fazem isto há anos. O modelo, o tamanho, o tipo de materiais, como é que é cozido, eles já sabem isso. O professor teve com a pasta das máscaras. Quais foram os grandes obstáculos que encontrou? Eu diria que houve 3 problemas. Houve um problema muito grande de resistência das populações. Das populações, digo, de toda a gente, desde o cidadão comum aos ministros dos vários países da Europa. Em segundo lugar, houve um tremendo problema de escassez de material. E depois há um problema muito grande de, mesmo tendo, usar mal. Isso também tem a ver com a tal formação e a tal informação. Fez com que muita gente ainda hoje use muito mal. Mas, mais uma vez, nós não podemos culpabilizar as pessoas por isso. Ninguém as ensinou nunca a usar. Nem durante as épocas gripais, onde aquilo também tem algum efeito, não tanto como aqui, mas também tem efeito. Que é a razão pela qual no Oriente se usa todos os anos de uma forma muito maciça. E acima de tudo, estão habituados a usar desde pequeninos. Portanto, usar não tem nada especial. Sabem pôr, sabem tirar, sabem lavar. Faz parte, digamos, das rotinas da família. E depois, para convencer as autoridades dos vários países, foi necessário sistematizar
a produção científica que já existia e criar quadros, quer quadros de recomendação, quer quadros de protocolo de gestão. Por exemplo, um dos trabalhos que me deu bastante trabalho a fazer foi feito em conjunto entre nós, Saúde Pública, e a Associação Europeia de Pediatria, por causa das máscaras para as crianças. E até pôr toda a gente de acordo demora o seu tempo, tem que haver muita negociação. Não é negociação, tem que haver muita conversação. Centenas de equipas de investigação no mundo começaram a trabalhar sobre a problemática das máscaras e hoje nós temos já máscaras, também evolui-se imenso. Então, outras estão a aparecer máscaras, por exemplo, com tecidos com a capacidade de neutralizar o vírus, por exemplo. E, portanto, tem havido evoluções, mas evoluções do género de que a última publicação que fiz sobre esta temática das máscaras, 50% da bibliografia tinha menos de um mês. Portanto, nem sequer houve sedimentação do conhecimento, que é uma das regras que normalmente se impõe. Sim. Porque as coisas estão a acontecer ao dia, literalmente ao dia. Não é? E, portanto, tem havido uma necessidade de atualização constante. É que ainda temos muito que progredir. Muita gente usa mal, muita gente põe mal, muita gente retira mal. E isso tem os seus custos. O que nós sabemos é que qualquer que seja a sua carga sobre o sistema de saúde, nós podemos mitigá-lo muito. Da mesma maneira que nós sabemos que vão haver acidentes. Mas se toda a gente usar cinto, as consequências vão ser menores. Versus toda a gente não usar cinto. Se as pessoas tiverem cinto e tiverem airbag e tiverem uma condução mais cuidada, vai continuar a haver acidentes neste inverno, mas seguramente serão menos graves do que se as pessoas não usarem cinto, não tiverem airbags e conduzirem de uma maneira desbragada. O que é que nós podemos fazer para mitigar qualquer que seja a onda? Bem, o uso correto da máscara permite reduzir os contágios de 40% a 65%, é o que estão os modelos mais recentes. Isso é bastante. 2/3. É bastante mesmo. Especialmente se investirmos na formação das pessoas. Eu fui no outro dia a uma loja em que a senhora tinha a máscara no pescoço. E eu me ia brincar com a senhora e disse, então não põe a máscara. Isto é só se vierem as autoridades eu ponho a máscara. E é este espírito. E a senhora estava a fazer isto descontraídamente, sem malícia. Não há malícia nisto. Há apenas desconhecimento. Porque cansa muito, porque é de incómodo. Se vir aí alguma autoridade, eu ponho. E, portanto, ela está preparada para enganar a autoridade, não para se proteger ela própria, nem a família. Segurança que só quando vier a polícia é que eu ponho, como era antigamente. Exatamente. Se a polícia aparecer, eu ponho. Exatamente. E eu dizia, assim, meio a brincar, então, mas olha lá, você não se quer proteger a si, à sua família, isto cansa tanto e não sei o quê, as tais resistências. Não é? Portanto, nós sabemos que a correta utilização da máscara permite reduzir entre metade a 2/3 o que quer que aí venha. E só isso pode ser o suficiente para fazer a diferença toda. Sim. Se o Serviço de Saúde tiver que lidar com metade dos casos, é completamente diferente. Tudo é mais fácil para todos. Este vírus é muito denso. E por ser denso é pesado. E, portanto, ele cai. Ele cai entre 1,40 m e 1,60 m. E isto é muito importante. Por exemplo, no vírus do sarampo, uma pessoa com sarampo pode estar a infectar outra até 24 metros. 24 metros? Porque é um vírus muito leve, muito flutuante. Este é um pesado e tende a cair. É uma questão mecânica. Ele tende a cair. E, portanto, com esta distância, nós, aqui estamos numa sala, está fechado, não há vento, temos esta distância, mesmo que um de nós tenha o azar de ter infectado, os vírus estão a cair aqui a algures. E não está a haver contágio. Portanto, este distanciamento físico não é social. Social, pelo contrário, em épocas difíceis como esta, porque isto é difícil viver isto. Há muita gente desempregada. Porque não é só a questão do estar em casa, é a questão do tenho dinheiro para pagar a renda, tenho dinheiro para pôr a comida na mesa. Isso é que perturba a cabeça às pessoas, legitimamente, a qualquer pessoa normal. Se uma pessoa não tiver dinheiro para comprar a comida e pagar a renda e para a água, a luz e todas as outras coisas, porque está com layoff, ou porque está com salários em atraso, ou porque ficou desempregada, isso, se a pessoa for normal, vai abolir com ela. Obviamente que vai. Não é questão só do Covid em abstrato. São coisas muito concretas na vida de pessoas com vidas muito concretas. E, portanto, este distanciamento físico que nós temos auxilia, reduz, no conjunto, em cerca de 10%. E depois a lavagem, felizmente, então, os espaços nunca foram tão lavados como estão hoje. As mãos, os locais de trabalho, as casas. E essa lavagem repetida também reduz até 10%. Não podemos somar, isto não é uma equação diferencial nas modulações, não podemos, quer dizer, 105 mais 10, não é bem assim, mas, grosso modo, pondo estes efeitos todos, podemos dizer que 2/3
do que aí vier pode ser combatido, com coisas muito simples. Usar a máscara, lavar as mãos, termos esta distância, falarmos, continuarmos a conversar, se calhar ainda é mais importante conversarmos uns com os outros, nem que seja para chatear. É importante interagir, é muito importante interagir com o outro. Portanto, é distanciamento físico e não distanciamento social. Exatamente, distanciamento físico e não social, pelo contrário. Nós, mais do que nunca, precisamos de viver em sociedade. Viver socialmente. Porque se a pessoa já está a matutar que pode ficar desempregado ou já está com dificuldade em pagar as contas. Se a pessoa corre o risco de perder a casa, se a pessoa está com o risco de ficar desempregado e ainda por cima metem-lhe com uma máscara fechada em casa, a pessoa entra numa depressão, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, essa pessoa, todas as pessoas precisam de conviver com os outros, que mais não seja, para perceber que não é o único e que não é uma falha pessoal. Tocando no ponto que estávamos a falar, não há uma maior comunicação ou uma maior evidência? Por exemplo, no caso do Covid, nós temos a ver diariamente o número de mortes, o número, quer dizer, coisa que talvez não vemos na diabetes ou no cancro da pele. Ou seja, por haver mais essa comunicação, a noção de risco não deveria ser menor, ou seja, as pessoas não deviam estar mais preocupadas em utilizar a máscara, por exemplo. Não há essa correlação, ou seja, temos muito mais informação, pelo que me parece, do que existia no passado, mas estamos menos informados. Sim, é esse o objetivo, presumo eu, das entidades que o fazem. Há um outro problema que se está a manifestar de uma forma muito complexa, que são as populações que até são escolarizadas, mas que agarram na informação e não têm fundamentação para ter opinião. Mas acham que sentem que têm. A quantidade de comentadores de epidemiologia atualmente é qualquer coisa avassaladora. Porque a epidemiologia é muito complexa. É tão complexa quanto uma neurocirurgia. E seria bizarro um comentador político sentir ter direito a ter opinião sobre como é que se realiza uma extração de um tumor cerebral. Mas já acham que têm direito a ter opinião sobre medidas epidemiológicas. A questão é que isto não é de opinião, é de conhecimento. E depois dizem barbaridades. Quem de nós não ouviu já que isto é mais grave ou menos grave comparado com a gripe? Mas desde quando é que a gripe é medida do que quer que seja? A gripe ou qualquer outra doença? E esse exemplo de estarem sempre a comparar se é pior, se é melhor que a gripe, mas por que raio que se é de comparar com a gripe? Então, por essa ordem de razão, não se fazia prevenção rodoviária porque só morrem 500 por ano.